Olha, não é segredo para ninguém que o Tesouro Direto está com taxas muito altas, né? O Tesouro IPCA+, por exemplo, está com taxas cada vez maiores. Alguns dias chegou a bater IPCA mais 8% no título vencendo em 2029. E esse movimento de taxas mais altas vem atraindo vários investidores. Não à toa o Tesouro Direto bateu recorde de vendas em janeiro. E não à toa a gente também vê taxas muito altas no Tesouro Pré-fixado. E aí ficam várias dúvidas na cabeça do investidor, né? Entre o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado, qual tende a render mais? E mais, nos próximos 3 anos, qual será que rende mais? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, te mostrando como fazer as contas, como traçar cenários e conseguir tomar a melhor decisão para o seu dinheiro. E é isso aí que o meu sócio aqui, o Felipe Almeida, vai te explicar nesse vídeo, então presta muita atenção nele e bora lá pro conteúdo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada nas possibilidades de títulos do Tesouro Direto, para deixar todo mundo na mesma página. A gente tem o Tesouro Selic, que vai render ali basicamente com a Selic, com o CDI do nosso país. A gente tem o Tesouro IPCA+, e tem o que a gente chama de rentabilidade híbrida. Tem uma parte pré-fixada e uma parte que é pós-fixada atrelada à inflação. E a gente tem o pré-fixado, que ele é totalmente transparente, você sabe exatamente quanto aquele título vai render ao longo dos próximos anos. Como a gente está focando em dois, no IPCA+, e no pré, vamos falar deles daqui para frente. Quando a gente vai olhar para os prés, normalmente, o que a gente vai encontrar são 3 possibilidades de vencimentos diferentes, que é o que a gente vê aqui, o 28, o 32 e o 35 com juros semestrais. Pegando esse exemplo que a gente está vendo aqui, se você pega ali um título para 2028, ou seja, daqui a 3 anos para o vencimento, com 14% ao ano de rentabilidade, basta a gente somar 1 a essa taxa de 14 ao ano, em porcentagem, e elevar isso aqui a 3 vezes. O resultado é praticamente 1,5 vezes ali de multiplicação de patrimônio. Ou seja, imagina que você investiu ali seus 300 mil reais num título como esse. Ora, você está falando que daqui a 3 anos você estaria com 446 mil. É direto, é completamente transparente. Agora, no Tesouro IPCA+, a gente tem um pouco mais de dificuldade em fazer essa previsão, digamos assim. Vamos pegar o exemplo aqui do Tesouro IPCA+ 2029, com IPCA mais 7,7 ali mais ou menos. E aí vamos imaginar que a inflação desses próximos 3 anos vai ficar na casa dos 5%, que é mais ou menos o que ela está hoje. A gente está falando que ao ano teu título iria render cerca de 12%, 12,7%, que é o que mostra esse resultado da conta aqui. E aí nesse cenário, o pré-fixado estaria pagando mais, já que ele está com mais de 14% nesse momento. E é justamente aqui que entra um pulo do gato. Apesar dessa comparação ela ser válida, ela é simplista demais. Existe um erro muito grande em fazer a comparação somente desse jeito, que pode colocar em risco o teu resultado. Tá, Felipe, mas aí como é que eu faço para saber qual dos dois é melhor em termos de rentabilidade para minha carteira? É isso que eu vou te mostrar, inclusive do jeito que a gente toma esse tipo de decisão aqui no Clube do Valor, onde a gente não precisa ficar tentando adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. Muito menos ficar apostando em qual é o título que vai render mais. A gente segue uma estratégia muito clara chamada Sistema de Alocação Estratégica. Eu quero te mostrar 3 ângulos diferentes de fazer esse tipo de análise, que inclusive a gente faz com os nossos clientes de consultoria e gestão aqui do clube. Até porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você chegue numa resposta clara, que você já possa aplicar na tua realidade somente com o vídeo de hoje. Só que caso você não saiba, existe um atalho para isso também. Você pode contar com a ajuda de um planejador financeiro individual para você, treinado com a nossa filosofia do Clube do Valor, para considerar o teu contexto patrimonial atual, os teus objetivos financeiros e assim definir qual é a melhor carteira de investimentos para você. Eu quero te convidar para participar de um diagnóstico financeiro personalizado com um dos nossos especialistas. Essa aqui é uma sessão de 1 hora 100% gratuita para que a gente entenda qual é o teu contexto atual e veja como é que você está investindo hoje, para que daí a gente possa ver como é que você pode investir melhor. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo, se inscrever. E isso vai durar 20 segundos para você chegar lá. Dito tudo isso, nessa parte aqui do vídeo eu quero te mostrar 3 pontos principais para a gente analisar na comparação do IPCA com o pré-fixado. Primeiro a gente vai olhar para as características de cada um dos títulos. Depois a gente vai olhar para os cenários econômicos possíveis que vão impactar na rentabilidade. E terceiro, a gente vai dar uma olhada na expectativa de retorno no longo prazo de títulos como esse. Pô, vamos dar um zoom em cada um e começando pelo Tesouro Pré-fixado aqui, que se a gente faz uma simulação de 3 anos com a rentabilidade que a gente estava olhando de 14,62 e projetando uma inflação em 5,7% ao ano, ora, a gente está falando de um retorno livre de imposto de renda de 12,66%. Aqui você já vê que você já perde uma fatia da rentabilidade para o imposto, é natural, é assim que acontece na renda fixa. Agora, se a gente supõe que a inflação no período foi de 5% ao ano, ora, o retorno acima da inflação desse título seria de 7,3%. Ou seja, essa é a medida que a sua riqueza realmente cresceria de um ano após o outro. E ainda assim, a gente está falando de um risco baixíssimo de crédito, já que o teu credor é o governo. É muito difícil ele deixar de te pagar esse dinheiro em algum período. O único risco real que você tem aqui é se você vender esse título antes do vencimento. Afinal de contas, se a taxa Selic do Brasil, por exemplo, subir no ano que vem e você resgatar seu título logo depois disso, a chance de você ter uma rentabilidade menor ou até mesmo negativa é muito grande. Beleza, vamos para o Tesouro IPCA+.
Vencimento em 2029, a taxa pré-fixada dele é 7,72. Se a gente projeta uma mesma inflação de 5%, o retorno anualizado, já depois de pagar imposto de renda, vai para 11,33%. Ou seja, já está menor do que no caso do pré. E o retorno acima da inflação está de 6%, também um pouco menor do que o pré. Ainda assim é um ótimo retorno, mas é menor do que o outro. E aqui, sem perceber, a gente já entrou no segundo cenário de análise de diferença dos títulos, que são os cenários possíveis da macroeconomia. Afinal de contas, o pré-fixado ele tende a ir melhor em momentos onde a inflação está mais controlada. A gente considerou a inflação em 5% em todos esses anos que vão vir depois de um investimento no título. Só que e se a inflação disparar nesse período? O que é que acontece? Vamos testar um cenário mais extremo aqui para analisar isso. Suponha que a inflação foi para 15% ao ano. Ora, desse jeito, o mesmo título pré-fixado teria uma rentabilidade real negativa. Afinal de contas, você teve uma rentabilidade abaixo da inflação e o seu dinheiro, ele encolheu 2% ao ano de forma efetiva. Agora, já no título do IPCA+, o que a gente vê é um retorno acima da inflação ainda de 5,10%. Ou seja, ele reduziu em relação ao primeiro cenário, mas ele segurou muito melhor o teu patrimônio num cenário de inflação mais alta do que o pré. Ah, Felipe, e se for um cenário intermediário, nem 5 nem 15, vamos pensar algo como 9% de inflação? Ora, aqui o Tesouro IPCA+, ainda vai ter uma rentabilidade real acima do pré-fixado em 5 ponto alguma coisa, contra 3,3 do pré. Então aqui fica claro que cada um dos títulos serve para um momento diferente da macroeconomia. Beleza, vamos analisar o terceiro ponto que a gente falou, que é o histórico de longo prazo desses títulos. E para a gente fazer isso, vamos olhar para a inflação estimada também nos últimos anos. Que se a gente olha 20 anos para trás, a média dessa inflação foi de 5,67% ao ano. Uma média próxima ao que a gente está usando. E se a inflação realmente ficar nessa pegada aqui, a gente já viu que o pré-fixado ele vai tender a ter uma rentabilidade maior, só que entra um problema aqui. No Tesouro Pré, a gente não tem vencimentos de muito longo prazo. O máximo que a gente consegue enxergar aqui na plataforma é o Tesouro Pré 2032. Enquanto que no IPCA+, a gente tem títulos pagando até 2060, se a gente for comparar. Ou seja, aqui a gente já tira uma conclusão que se você quiser investir por longuíssimo prazo num título como esse, o IPCA+, ele é a única solução aqui, pô. E se a gente parar para pensar que quanto maior o prazo for, menos você vai precisar pagar imposto de renda, porque não tem resgate ao longo do tempo, e mais o seu patrimônio fica lá acumulando antes de pagar as taxas, maior vai ser o seu patrimônio no futuro. E para a gente entender como esses títulos renderam no passado, a gente pode fazer uso de alguns índices do mercado que existem, assim como o Ibovespa e o IFIX, também existem índices de renda fixa no Brasil, como é o caso do IMAB, que é um dos índices que reúne uma cesta de títulos do Tesouro IPCA+, com vários vencimentos diferentes, para analisar como eles renderam no passado. E assim como o IRFM1, que é justamente um índice que faz a mesma coisa, só que para os títulos pré-fixados. Aí se a gente olha para os últimos 20 anos desses índices aqui, o índice de pré teve uma rentabilidade de 11,8% ao ano e acima da inflação de 5,8%. Já o IMAB5 teve uma rentabilidade de 12,5% ao ano, um retorno acima da inflação de 6,4%. Aí você vê que quando a gente abre mais o horizonte de tempo, o Tesouro IPCA+, já está com a rentabilidade média mais alta. Ah, Felipe, então não é tão simples assim chegar, pegar o pré-fixado, porque eu já tô vendo que a rentabilidade atual dele tá mais alta, se eu quiser ganhar mais dinheiro. E é verdade, não tem como a gente saber quem é que vai render mais no final das contas, nem nos próximos 3, nos 5, nem nos próximos 20 anos. Agora, tem uma forma de você construir uma carteira imbatível para qualquer cenário da macroeconomia para os próximos anos, isso sim. Melhor de tudo, sem precisar ficar prevendo o futuro, nem tentar apostar qual é o título que vai render mais. Porque eu sei que muita gente começa a envolver política aqui. Ah, porque se o governo agora errar os próximos passos e a inflação aumentar, eu acho que isso vai acontecer, então eu vou me proteger da inflação. Então o cara que tá mais otimista com o governo... Ah, não, eu acho que agora não vai ter mais descontrole não, a Selic daqui pra frente só baixa, eu vou aportar pesado no pré-fixado para pegar essa taxa travada ali nos próximos anos. E cada uma dessas posturas sempre deixa um risco muito maior em aberto. Você trava demais em pré-fixado e a inflação explode junto com a Selic, ora, você vai ter rentabilidades negativas na sua carteira. Você não quer abrir espaço para esse risco, principalmente se você está na renda fixa. E é por isso que é muito importante que a gente separe a nossa cabeça de cidadão aqui da nossa cabeça de investidor. O investidor racional, que se baseia em fundamentos de mercado financeiro para investir, ele vai buscar uma estratégia que seja vencedora em mais de 93% dos casos no longo prazo, que é o que a gente usa para embasar todos os investimentos aqui do Clube do Valor. E para quem olha para renda fixa, vai encontrar algo nessa linha aqui, ó. A maior parte da tua carteira em renda fixa e inflação, que é realmente aquela parcela que vai proteger qualquer cenário macroeconômico mais difícil, onde a inflação dispara, mas sem esquecer da pós-fixada, que vai te proteger em ambientes de juros mais altos no nosso país, e a pré-fixada, que no momento em que a Selic e a inflação caírem demais, vai ser a parcela da tua carteira que vai segurar pra caramba
caramba a rentabilidade dos próximos anos. E assim você tem uma carteira de renda fixa imbatível. Felipe, dá para melhorar daí para frente? Dá. Inserindo outros títulos de renda fixa, como o crédito bancário, crédito privado, para que assim, mesmo com o risco controlado, a rentabilidade média da tua carteira suba. É exatamente isso que a gente faz, como no exemplo dessa distribuição de carteira de renda fixa que eu estou te mostrando, inclusive com a diversificação ótima de vencimentos desses títulos na carteira dos clientes também. Então, seja com prazo de 3, 5, 20 ou 30 anos, o que você tem num caso como esse é a otimização de prazos, de taxas e de risco. Tudo isso só por se basear em estratégias fundamentadas do mercado financeiro. Agora, se você quiser saber por que o IPCA mais 10, esse poderia ser uma grande oportunidade na década, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.